O assunto hoje é a tradução de consultas em linguagem natural para SQL. E eu dividi esse assunto em duas partes. Hoje é a parte mais tradicional, não conversacional. Então a gente vai ver o que eu estou falando por texto SQL, depois falar de umas estratégias de prompt para resolver esse problema, e o que muda quando a gente está falando de bancos de dados mais complicados, típicos do mundo real. Bom, vamos começar com uma motivação aqui bem simples. Imagina que vocês queiram saber quantas pessoas vivem em países democráticos no Mar da Arábia. O Mar da Arábia é esse mar aqui. Quando o Brasil estava começando a ser populado, os portugueses já tinham é, navegado e mais ou menos levantado toda a costa do Mar Arábico. Então, isso aqui é um mapa de 1544, que é razoavelmente fidedigno com a realidade, né? A Índia está aqui. Bom, se vocês fizerem essa pergunta, quantas pessoas vivem em países democráticos no Mar da Arábia, para o Google, hoje em dia ele vai te fazer um resumo que ele chama de vista geral de IA, e esse resumo aqui é feito passo a passo, né? Então, mas para começo de conversa, a primeira e a segunda frase estão erradas. A primeira frase tem uma autocontradição, que ele diz que tem mais ou menos 51,7 milhões de pessoas vivendo em países democráticos no Mar da Arábia, principalmente na Índia, e em menos volume no Omã e nas Maldivas. Aí ele continua dizendo que a Índia tem uma população de aproximadamente 1,43 bilhões de pessoas. Bom, se a Índia tem isso, essa resposta aqui está errada. Então, não sei de onde é que ele tirou essa primeira frase. Mas ele continua, então, aqui levantando fatos acerca dos países que bordejam o Mar da Arábia. Depois ele diz o seguinte: bom, desses países aqui, ele não considera o Paquistão, que diz que o Paquistão tem um regime híbrido, né? Mas a Índia é democrática, o Iêmen não é democrático, o, o Omã não é exatamente democrático, as Maldivas são, a Somália não é, e o Sri Lanka é. Então ele pega esses três países aqui e descarta o Paquistão. Então, somando isso tudo aqui, dá mais ou menos 1,45 bilhões. É, bom, ok, mais ou menos certo a soma desses três países daqui. Aí ele continua explicando aqui o que bordeja de aba 4 e conclui com a resposta que ele deu ali em cima. Bom, se vocês fizerem a mesma pergunta para o ChatGPT, ele faz algo parecido, né? Ele primeiro lista quais são os países que bordejam ou que são banhados pelo Mar da Arábia. Depois ele faz uma tabelinha dizendo desses países quais são os países democráticos e não democráticos, qual é a população de cada um deles. A população da Índia, por acaso, coincide com o que veio lá do Google. E aí, dizendo que, bom, olha só, desses países nessa tabela daqui, os que têm alguma forma de democracia são esses quatro. Aí ele inclui o Paquistão, embora ele diga que o Paquistão é um governo eleito sob influência militar. Então a resposta dele já é diferente do Google, porque ele inclui o Paquistão e aí soma corretamente os quatro países e dá 1,7 bilhões de pessoas. Tá bom, então isso aqui é a resposta à pergunta. Aí ele continua dizendo o seguinte: você quer ver um mapa ou uma tabela? Aí eu, bom, tá bom, eu quero ver o mapa. Aí ele me produz esse mapa daqui. Esse mapa daqui está completamente errado por várias razões. Uma delas é que ele acabou de dizer que a Índia é um país democrático e aqui no código de cores ele não coloca a Índia como um país democrático. Mas tem uma coisa pior. Se vocês olharem esse mapa e um mapa de verdade,
Por exemplo, ele está colocando o Irã onde é a Arábia Saudita, o Paquistão, onde é, na verdade, o Afeganistão. O Irã está aqui, o Irã é aqui, não aqui. E aqui, um país democrático que ele pintou nesse pedacinho aqui, na verdade é o Iêmen, que não tem nada de democrático. Mesma coisa com a Somália. Ele acabou de dizer que Somália não é um país democrático, nem tanto pinta como um país democrático, mas pelo menos ele acertou onde é que a Somália está. Então ele errou consistentemente com relação ao que ele tinha acabado de apresentar como país democrático, e ainda por cima me colocou os países no lugar errado, né? O Iêmen virou a Etiópia, em vez de ser nesse pedacinho aqui. Está completamente errado o mapa que o ChatGPT produziu. Eu já vi outros mapas que ele produz completamente errados, então não acreditem muito em informação geográfica. Mas tem uma outra maneira da gente tentar endereçar essa pergunta. Imagina que a gente tivesse um banco de dados com informações geográficas. Tem um desses bancos de dados famoso que é o Mondial. Ele tem várias versões, eu estou interessado na versão relacional dele. Então, tem um monte de tabelas aqui do Mondial, um bando delas, umas 40. Mas o que é mais fácil entender o mundo é se você pegar um diagrama de entidade e relacionamento correspondente àquelas tabelas. Então, se você pegar esse modelo de entidade e relacionamento e colocar aqui em cima a pergunta que eu estava fazendo, essa parte da pergunta, pessoas vivendo em países democráticos, bom, país é essa tabela daqui. Pessoas vivendo é a tabela de população. Democrático é a forma de governo. Então, essa parte azulzinha aqui corresponde a esse pedaço aqui da consulta. Aí, Arabian Sea. Bom, aqui tem uma tabela dos mares e o nome dos mares. Então, o azulzinho e o verdinho respondem parte da pergunta, mas a coisa crucial é que eu quero os países democráticos que bordejam, que são banhados pelo Mar da Arábia. Não é simplesmente os países e o Mar da Arábia. Então, tem que juntar essas duas coisas. Então, para eu gerar o SQL correto, eu tenho que dar um jeito de partir daquilo que está expresso na consulta, que é o vermelho e desculpe, o azul e o verde, e tentar descobrir como é que eu junto essas duas coisas. Nota que tem várias possibilidades, né? Podia vir por aqui, podia vir por aqui. O mais razoável é imaginar quais são as províncias dos países e quais são as províncias que são banhadas pelo Mar da Arábia. Então, esse vermelhinho, para eu gerar o SQL, eu vou ter que adivinhar como é que eu faço isso daqui. Isso aqui envolve vários joins. Então, no final, eu queria construir uma interface que a gente chama de linguagem natural para o banco de dados, e essa interface, então, receberia perguntas em linguagem natural e ela própria seria capaz de traduzir essa pergunta em SQL, executar o SQL e devolver a resposta para o usuário. Então, esse tipo de situação que a gente quer investigar nessa aula de hoje e na próxima. Não é você fazer como o ChatGPT faz. Então, é a gente consultar banco de dados traduzindo de linguagem natural para SQL. Bom, esse aí tem um nome, chama-se o problema do text-to-SQL, né, ou a tarefa de text-to-SQL. Né? Então, dado um banco de dados com um certo esquema e uma pergunta em linguagem natural sobre esse banco de dados, eu quero traduzir a pergunta numa consulta equivalente em SQL, que aí vai ser executado da resposta. Então, é isso aqui que, na verdade, a gente está interessado. Existem várias maneiras de atacar isso. Ao longo do tempo, as coisas mudaram. Até mais ou menos 1900 até 2019, mais ou menos, essas interfaces aqui eram construídas processando a pergunta em linguagem natural, usando alguma gramática para entender a estrutura da pergunta e depois compilando, traduzindo isso para SQL. Então, isso aqui é a maneira antiga de fazer a interface.
Aí o pessoal começou a perceber que você podia pegar modelos em redes neurais e treinar esses modelos para fazer essa tradução. Afinal de contas, a gente está fazendo tradução de uma língua para outra. A língua é, seja lá o que for, inglês ou português, e a outra língua é SQL. Então, no fundo, é um processo de tradução. E esses modelos sequence to sequence, eles serviam para esse tipo de tarefa. Então, isso aqui tem alguma coisa que já estava sendo feita em 2019 e continuou um pouquinho. Depois o pessoal percebeu que se você pegar um modelo pré-treinado e fazer o fine-tuning, ou retreinar um modelo para gerar SQL, isso podia dar bom resultado. Então, lá por 2020, 2021, era a maneira de resolver o problema de traduzir para SQL, era fazer o fine-tuning de um modelo pré-treinado, T5, por exemplo, do Google. Mais recentemente, de 2022, 2023 para cá, o que o pessoal percebeu é que você pode pegar um desses modelos linguísticos grandes e fazer uma engenharia de prompt para fazer com que o modelo, enfim, gere o SQL. Então, é isso daqui que de 2023 para cá é objeto de discussão. Visto de outra forma, originalmente, como eu estava falando, até 2019, construir essa caixa azul era usar regras de gramática para você entender a pergunta e, a partir da árvore sintática da pergunta, conseguir gerar o SQL. Isso é bastante difícil, principalmente se a pergunta envolve alguma forma de agregação. Quantos alunos da PUC são alunos do programa de pós-graduação em informática? Isso é uma agregação, é quantos, né? Mas tem coisas mais complicadas do que isso. Então é bem difícil você construir essa interface, bem difícil mesmo. Quando a gente começou a olhar para esses papers que propunham fazer fine-tuning de um modelo, criar um modelo do tipo sequence to sequence, a coisa mudou de figura. Não é mais eu criar um modelo baseado em regras gramaticais, mas fazer fine-tuning de um modelo é, deep learning ou qualquer coisa desse tipo, um modelo pré-treinado. Isso aqui dá um bocado de trabalho, porque você tem que conseguir uma quantidade bem razoável, eu estou falando dezenas de milhares de exemplos de linguagem natural e do SQL que traduz aquela pergunta, né? Então, fazer o fine-tuning é uma coisa bastante chata, porque você tem que construir a massa de treinamento, né? Bom, mais recentemente, como eu falei, depois de 2020, 2023 para cá, o que o pessoal faz não é fazer fine-tuning de um modelo, mas é simplesmente pegar um modelo linguístico grande, uma LLM, e fazer uma engenharia de prompt para implementar a tradução de linguagem natural para SQL. Então, o negócio virou fazer prompts, fazer essa engenharia de prompts, e nada de tentar fazer fine-tuning de modelos linguísticos, né? Existem alguns papers, existem alguns modelos treinados para SQL, são modelos normalmente pequenos, que funcionam relativamente bem quando as perguntas não são muito complicadas. Quando as perguntas são muito complicadas ou banco de dados muito complicados, esses modelos fine-tuning não funcionam. Bom, então nosso problema deixou de ser traduzir de texto para SQL, mas na verdade criar uma estratégia de prompt, né, para gerar o SQL usando um modelo pré-treinado. Então vamos ver como é que essa coisa funciona. Com essas ideias básicas, para começo de conversa, quando você quer traduzir de linguagem natural para SQL, você tem que saber qual é o banco que você está trabalhando. Então, a primeira providência é olhar para a pergunta em linguagem natural e trazer as tabelas de dentro do esquema que supostamente são úteis para resolver aquela pergunta. Esse passo chama-se esquema linking. Então, em vez de você pegar o esquema inteiro e jogar na área de prompt, isso é possível se o esquema não for muito grande, mas o ideal seria você trazer para a área de prompt apenas as tabelas que são úteis a processar a consulta.
Nota que isso não é tão trivial assim, porque naquele exemplo que eu falei lá do Mondial, você iria trazer a tabela de países, a tabela de mares, mas você tinha que ter aquela parte vermelha que juntava os mares com os países. Essa parte vermelha não está expressa na consulta. No entanto, você precisa dessas tabelas para compilar a consulta. Então, o Schema Link não é um negócio trivial de fazer. No entanto, se o esquema link estiver errado, se tiver tabela faltando, você não vai conseguir compilar a consulta. Se tiver muita tabela sobrando, ou seja, por exemplo, se trouxer o esquema inteiro, você pode confundir o modelo e ele não conseguir gerar o SQL. Então, o esquema link é um passo bem fundamental para que essas coisas funcionem. A segunda ideia que aparece, quase todos os papers fazem isso, é você, ok, uma vez identificadas as tabelas, você vai no banco de dados e traz algumas linhas dessas tabelas que você acha que são úteis. Então, traz exemplos da cara da tabela. Isso, por incrível que pareça, é simples da gente implantar, né? Uma vez que você descobriu as tabelas, é só pegar algumas linhas delas e dá um bom resultado. Então, isso aqui é uma outra ideia de few shot learning, trazendo poucas linhas de cada tabela que você descobriu aqui no verdinho. A outra maneira de fazer isso, eu vou mostrar um pouco mais detalhe mais adiante, é você trazer alguns exemplos de perguntas em linguagem natural e a tradução para SQL, de tal forma que essas perguntas sejam semelhantes à pergunta que o usuário está fazendo. Ora, se isso for verdade, o SQL que você está traduzindo, está trazendo nesse par aqui, esse SQL vai, digamos, inspirar o modelo, a LLM, a gerar o SQL necessário para processar a consulta. Só que para isso eu preciso ter um banco de dados com um monte desses pares e vetorizar, né, fazer o embedding das perguntas em linguagem natural de tal forma que em tempo de execução eu possa escolher as perguntas mais próximas àquela que o usuário deu. Isso aqui eu vou falar em mais detalhe. Mas, em princípio, no fundo, é schema linking e usar uma forma de trazer exemplos, isso normalmente dá bom resultado. Existem vários surveys sobre text-to-SQL, talvez o mais conhecido é esse aqui, que é bem recente, foi publicado nesse journal daqui, e esse paper aqui é, na verdade, uma versão mais expandida desse outro paper aqui. E tem um pouco mais antigo. Curiosamente, todos os autores começam com L desses três papers, e cada um desses papers aqui tem uma dúzia de coautores. Tá? Esse aqui é bastante recente, é do VLDB de agosto desse ano. Tá? Bom, então, esses surveys te dão uma ideia do que existe. Esse paper aqui tem uma figura bem interessante, essa daqui, onde eles colocam na linha do tempo quais são os tipos de métodos, né? Métodos para traduzir SQL, tá bom, os vermelhinhos, mas o que interessa mais não são esses métodos que são baseados em regras gramaticais, ou abobrinha, ou métodos que treinam algum modelo, que são esses verdinhos aqui. O que interessa mais para nós aqui são esses métodos baseados em alguma forma de prompt engineering, que são esses azul escuro aqui. A gente vai falar rapidamente de alguns desses que estão aqui. Esses mais recentes, de 2025, são bastante complicados. Eu vou mostrar no final da aula por que eles são complicados. Então, aqui dá uma ideia do que foi publicado nessa área. Na verdade, todo dia, literalmente todo dia, algum paper sobre tradução de SQL é publicado. Eu recebo toda semana algum pedido para avaliar um desses papers de text-to-SQL. Toda semana me manda alguma coisa. Eu analiso um por mês, está de bom tamanho. Mas é um volume de publicação bastante grande. Bom, nesse mundaréu de papers, como é que a gente vai navegar? Aí tem uma coisa interessante. A ideia, como isso daqui é antigo, né? A ideia de você comparar essas soluções de uma forma sistemática
levou o pessoal a criar benchmarks específicos para tradução de SQL. Então, existem vários bancos de dados, vários benchmarks. Eu vou falar um pouquinho do Spider, por exemplo. Só no final da aula eu vou falar do Spider 2.0, que são específicos para você comparar métodos de tradução de SQL. É, esses aqui são razoavelmente. Esse aqui é razoavelmente simples. Esse aqui é complicado demais. Vocês vão ver por quê. E no meio do caminho eu tenho alguns benchmarks que são com alguns bancos de dados um pouco mais tirados da realidade, com algumas consultas um pouco mais enroladas. Tá? Existem outros datasets de teste que têm a ver com o assunto da aula que vem, e que eles não são para você comparar métodos de testar a tradução para SQL simplesmente. Esses datasets aqui de testes são para você treinar sequências de perguntas, ou seja, diálogos com o banco de dados. Em certas situações é muito mais fácil você imaginar um diálogo com o usuário para resolver ambiguidades e coisas parecidas do que simplesmente tentar adivinhar o que o usuário está falando. Então, esses são datasets de teste específicos para você treinar, testar estratégias de conduzir diálogos com o usuário para conseguir, uh, digamos, consultar o banco de dados. Mas isso é assunto da próxima aula. Então vamos dar uma olhada nesses bancos desses datasets de teste, e no final, daqui a 2 minutos, vocês vão descobrir por que isso é importante. Então esse Kaggle DB Question and Answer, chamado de Kaggle simplesmente, ele tenta simular um ambiente mais realista e com algumas consultas mais difíceis. Só que ele tem só 8 bancos de dados. A única coisa estranha é que esses bancos de dados às vezes têm nomes de tabelas, às vezes não. Todos eles têm nomes de tabelas e nomes de colunas bem estranhos, que é o típico que a gente encontra na realidade quando você pega um esquema de um banco de dados que está em produção. Tipicamente, o nome das tabelas e das colunas foi criado para os programadores, então às vezes tem nomes bem estranhos. Outra coisa interessante é que alguns desses bancos de dados têm domínios enumeráveis, quer dizer, um significa isso, dois significa aquilo, e esses domínios enumeráveis são difíceis de processar. Mas cada um desses bancos de dados tem alguma documentação, principalmente para você se entender aqui com o nome das tabelas e colunas. Bom, isso aqui é a ideia geral desse dataset aqui. Quando você vai ver a realidade, você fica um tanto frustrado. Por exemplo, aqui são os 8 bancos de dados que ele usa. Esse primeiro banco de dados aqui, na verdade, só tem uma tabela. É a lista dos reatores nucleares pelo mundo afora, que tem a localização geográfica, o nome da localização. Então, um banco de dados extremamente simples. É uma única tabela com umas 8 colunas ou coisa assim. Mesmo esse aqui do. Cadê ele? Esse aqui e esse aqui de soccer e o de beisebol, que são bancos de dados um pouquinho maiores, eles têm, na verdade, pouquíssimas tabelas. Então, no fundo, o que esse benchmark é interessante é, na verdade, usar esquemas próximos da realidade, ou seja, cujos nomes das tabelas e colunas não sejam muito amigável, né, e ter esses domínios enumeráveis, mas no fundo tem poucas tabelas. Então, enfim, é limitado a utilidade dele, mas é um dataset bastante usado para testar esses modelos. O outro dataset que é parecido com esse, mas tem muito mais tabelas, é o tal do BIRD. O BIRD tem 95 bancos de dados, e esses bancos de dados são também populados. Isso é importante, não é só o esquema do banco, é um banco que tem dados e tem um esquema. E ele cobre um número de áreas razoavelmente grande, ou seja, tem uma diversidade de cobertura bem razoável. Só que, de novo, quando você vai olhar o banco de dados, os bancos de dados lá do BIRD, eles dividem o BIRD em dois pedaços. Um é para você treinar o seu modelo, esse Train Data Set, e o outro é para você testar o seu modelo.
A parte de teste do Bird tem só 11 bancos de dados, ou seja, um pouco mais do que esses 8 aqui. E o número de tabelas em cada um desses bancos de dados é bem pequeno. Aqui tem uma média de 7,3, mas na verdade a maior parte desses 11 bancos de dados tem 3 ou 4 tabelas. E o número de linhas de cada uma dessas tabelas é bem pobrezinho. Então, no fundo, se você pegar a parte de teste aqui do Bird, ele não é muito melhor do que o anterior, o Kellogg, né? Agora, se você tiver que treinar um modelo, ele te dá bem mais exemplos para você treinar um modelo, né? Bom, e finalmente o Spider. Esse Spider aqui, ele é razoavelmente antigo, de 2019, né? E é muito usado. Bom, ele é muito usado porque ele tem um número grande de bancos de dados. Esses bancos de dados cobrem domínios diferentes, ou seja, o estilo do esquema conceitual dos bancos de dados difere bastante. O Kellogg lá tinha só, sei lá, reatores nucleares, escolas e tal e coisa. Aqui tem 138 domínios diferentes, né? E eles foram tirados, esses 200 bancos de dados foram tirados de outros datasets de teste que já existiam na época. Por alguma razão, eles colocaram mais 6 aqui na hora de dividir o banco de dados. De novo, esse conjunto aqui de dados é dividido em 3 categorias. A maior parte deles é para você treinar o seu modelo. Nota que a gente está falando de 2019, antes das LLMs. Então, você tinha que ter um volume grande de dados para treinar o modelo. E 20 desses são para desenvolvimento, para você realmente testar. E durante o treinamento, você usa outros 40 para testar como é que anda a construção do teu modelo. Então, embora tenha 200 bancos de dados, na verdade, na hora de ver se as coisas estão funcionando direito, tem no fundo 20. É mais do que o Bird, é mais do que o Kellogg, mas não são 200. 200 é para você treinar. Tá? O tamanho dos bancos de dados é bem pequeno. Isso aqui dá a entender que eles são complicados, mas não são. A maior parte desses bancos de dados, principalmente desses 20 aqui, de novo, é 3, 4 tabelas e as tabelas relativamente pequenas. Tá? Bom, a parte interessante desse Spider, e isso é a primeira vez que eu vi o Spider, eu fui direto ver qual era a cara das perguntas, é que as perguntas são bastante diversificadas e cobrem as coisas complicadas do SQL. Então, tem muita pergunta com group by, o having para order by, union, intersection, o not exists, o not in e exists são construtores normalmente complicados de você escrever a consulta. Então, as consultas de teste, essas consultas aqui, foram feitas à mão e são bastante desafiadoras. Tá? Essas consultas aqui não seriam processadas por nenhum daqueles modelos originais, nenhum desses modelos aqui baseados em regras, esses modelos aqui de antigamente, o Athena é um bem famoso, nenhum deles conseguiria processar essas consultas mais complicadas do Spider. No entanto, a gente vai ver daqui a pouco, os prompt engineering like estratégias baseadas em prompt engineering conseguem processar essas consultas aqui mais complicadas. Só para juntar, então, o que eu falei, o WikiSQL é o mais ridículo de todos, porque ele, no fundo, é um monte de perguntas sobre uma única tabela e pegando várias tabelas diferentes. Então, no fundo, é como você processa SQL em cima de uma única tabela, não tem a menor graça. Então, a comparação aqui do Spider com 200 bancos de dados, o Kellogg com 8 e o Bird completo com 95, né? Então, esses 3 últimos aqui até que são interessantes. O IQSQL não é. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque é uma maneira da gente entender as técnicas de prompt e olhar quais são as melhores em cada um desses bancos de dados.
Então, o Spider, o Bird e os outros, eles publicam uma tabelinha que eles chamam de leaderboard, com os métodos, que é essa coluna aqui do meio, e qual é o quanto cada um desses métodos acertou. Ou seja, o melhor aqui, que esse Dale SQL, acertou mais ou menos 86% das vezes. O que que significa isso? 86% das perguntas em SQL, em linguagem natural, o Dale conseguiu traduzir para SQL corretamente, né? Quando eu comecei a olhar isso daqui, o melhor é esse DIN SQL, que é um pouco pior, mas você vê que a diferença aqui não é muito grande, né? O Jim Ascari consegue acertar 85% das vezes. Curiosamente, esse último aqui é bem interessante porque ele, embora não seja tão bom quanto os outros, ele é razoavelmente simples de implementar. Esse MinSeq, que no final de 2023 era o melhor deles, não tem muita documentação, aliás, não tem nenhuma documentação sobre ele. Esses outros todos aqui, eles são bem documentados. Esse outro aqui também não tem nenhuma documentação. Agora, uma coisa curiosa é que todos eles usam GPT-4 ou GPT 3.5 e alguma técnica de prompt sofisticada. Tá? Então, o leaderboard do Spider é uma maneira da gente olhar para esse mundaréu de, de estratégias de prompt e ver quais são as melhores, pelo menos naquele banco de dados. Existe um website, esse website aqui, que lista uma tabelinha mais completa que diz qual é o melhor método usando o Spider, o Bird e tem uns outros aqui. Esse exact match é uma ligeira bobagem, porque você querer compilar uma consulta SQL e ela ser exatamente igual à consulta padrão é quase que impossível. O SQL é uma linguagem muito flexível. Então, você imaginar que eu consigo compilar exatamente o Golden Standard daquela pergunta é bobagem. Então, não conseguir, isso aqui não é razoável. Razoável é isso daqui, é o resultado da execução. Mas mesmo assim, você imaginar que duas consultas retornam exatamente o mesmo resultado, nota que isso é um pouco chato de você fazer, porque a ordem das colunas na consulta pode ser diferente entre duas consultas. Uma certa permutação das colunas teria que ser feita para você realmente comparar dois resultados. E mesma coisa das linhas, você teria que ordenar as linhas de uma certa forma para sair comparando. E às vezes não é razoável você imaginar que tem uma comparação exata, exata. Varia um pouco. Então, a execução exata é um pouco demais, né? Essa outra ideia do Bird aqui é besteira, essa outra maneira de comparar é bobagem. No fundo, o ideal é usar execução, comparar o resultado de duas colunas. E aí tem aqui uma tabelinha com o Spider e o Bird. Enfim, agora vamos olhar um pouquinho, três só, dessas técnicas iniciais de engenharia de prompt para rodar, para fazer o SQL funcionar. A primeira paper que tem, que é de março de 2023, isso aqui significa 4 meses depois que o ChatGPT foi lançado, eles avaliaram o quanto o ChatGPT conseguia gerar SQL num ambiente onde você não passa nenhum exemplo. Zero shot significa que você não está passando nenhum exemplo. O que você está fazendo é simplesmente avaliar o quanto o ChatGPT, o GPT 3.5, consegue processar. E, no fundo, foi bem razoável. Tá? Se você pegar o melhor modelo treinado para gerar SQL que existia em março de 2023 e comparar com o desempenho do ChatGPT, o ChatGPT perde por pouco. Então, significa que esses modelos grandes pré-treinados são tão bons quanto
os modelos especificamente treinados para SQL, tá? Enfim. Depois veio, nota que isso aqui é março de 2023, depois mais para o final do ano, eu não coloquei aqui um mês, mas isso aqui foi mais para o final do ano, começaram a aparecer várias técnicas de prompt. Essas técnicas aqui, o C3 e o DIM, que eu vou falar, eles atingem um resultado bastante razoável. Esse C3, ele faz uma coisa bem interessante. Ele primeiro faz uma ideia de você não trazer o esquema conceitual inteiro para dentro da área de prompt. Ele tenta encontrar as tabelas que são mais próximas, são mais úteis para resolver a sua consulta. Por que que isso era importante nessa época aqui em 2023? Porque a área de prompt dos modelos naquela época era relativamente pequena, era 4K. Quando apareceu o GPT-4 com 32K, foi uma maravilha. 32K já dava para você trazer muita coisa do esquema conceitual e bastantes exemplos para fazer o esquema link. Depois eles perceberam uma coisa que é o segundo C aqui, uma coisa interessante. O GPT, o ChatGPT, costumava errar o SQL em alguns pontos bem característicos. Então, eles colocaram alguns exemplos, que são os hits, né, de como é que o ChatGPT deveria evitar os erros mais frequentes. Isso aqui melhorou bastante o desempenho do ChatGPT, simplesmente dizendo para fazer de um jeito ou de outro. E no final, o C final é você pegar o SQL final e pedir ao modelo para testar, para variar se aquele SQL estava consistente, se não tinha alguma coluna incluída por alucinação, se não tinha alguma coisa errada com o SQL. Então, se vocês olharem o prompt do C3, não é um prompt extremamente complicado, mas ele deu bastante bom resultado. O DIM, que é um DIM, é esse aqui, ó. O DIM já vai para 85% de acerto, né? Nota que de 85 para 86 é pouquinho a diferença, 1%. Esse aqui vamos desconsiderar porque a gente não tem nenhuma informação sobre ele, isso é de uma empresa. Então, o que que o DIM faz? A primeira coisa é o seguinte: você fazer uma técnica de prompt extremamente complicada e aplicar sempre a mesma técnica, não importa qual consulta que o usuário submeta, no fundo você está gastando tempo à toa. Qual é a ideia do DIM? Primeiro, você classifica a pergunta do usuário. Se a pergunta do usuário não tem nenhuma group by, quer dizer, nenhuma construção linguística que leve a gerar um group by ou coisa assim, se a pergunta for simples, então ela segue um certo caminho de processamento. Se ela tem alinhamento com alguma complexidade, ela segue um outro tipo de processamento. E, por fim, se ela pode ser complexa, mas não alinhada, pode ser complexa porque a where clause, né, as seleções que o usuário está pedindo, são de alguma forma complexas. Então, ele tenta classificar, ele que diz, a LLM classifica a consulta do usuário em três classes, e para cada uma delas ele segue um estilo diferente. Ótimo, então isso aqui já melhorou bastante. E no final ainda faz uma chamada final para a LLM para eventualmente tentar consertar o SQL. Então aqui, nessa setinha daqui, você já tem um SQL compilado para consulta do usuário. E aí tem um passo final, que é uma espécie de autoavaliação, que a LLM avalia o SQL, dada a pergunta original, para ver se aquele SQL está errado. Errado porque, de novo, alguma coisa alucinou e por aí afora. Esse DIN aqui, o prompt dele não é muito complicado e ele atingiu um desempenho bastante bom. Todos esses papers aqui tem uma coisa em comum.
quer dizer, todos eles não, quase todos eles, menos esses proprietários assim, o código deles, o prompt, todo o código que você precisa para testar estão lá no GitHub. Então é bastante fácil você reproduzir os resultados do seu método. Na verdade, se você não fizer isso, o seu paper não é publicado, simplesmente. Tudo isso aqui nessa área é experimental. Então, você tem que pegar datasets de testes que são consagrados, testar a tua ideia e publicar com todos os detalhes a sua ideia e compará-la, claro, com o melhor até aquele momento. Daí a importância desses leaderboards, né? Não importa você ter uma boa ideia, você tem que comparar para ver se a sua boa ideia é melhor ou pior do que a do vizinho, tá? Isso é bem importante. Todos esses papers publicam tudo. Quer dizer, o paper não, lá no GitHub tem tudo, né? Então, eu estou colocando aqui esses diagramas, não estou colocando um prompt em si, mas não são prompts muito complicados. E vocês têm acesso indo lá no GitHub e poder reproduzir exatamente o que o DMSQL faz. Na verdade, tem uma dissertação do Eduardo, lá na dissertação do Eduardo ele já fez isso. A dissertação tem um resumo de todas essas técnicas aqui, com os detalhes e as comparações. Agora, tudo isso daqui é interessante em cima do Spider, em cima do Spider ou do Bird, o que ela poucos desses usam. Mas eles são datasets de teste muito simples. Eles têm um número pequeno de tabelas dentro de cada um desses bancos de dados. E isso não é o que a gente encontra na realidade. Então, quando você pega esses métodos aqui e roda contra bancos de dados reais, o resultado não é essa maravilha toda aqui. Essa maravilha toda são em bancos de dados bem pequenos. Então, a gente tem que se resguardar um pouco e analisar com um pouco mais de detalhe o que acontece com essas estratégias de prompt quando a gente tem bancos de dados do mundo real. Bom, o que são esses bancos de dados do mundo real? Primeira coisa é que, tipicamente, o esquema é grande. Não são três, quatro tabelas, são centenas de tabelas. Nenhum desses datasets de teste tem algum banco de dados com centenas de tabelas. O Mondial tem 40 e poucas, se não me engano. Nada, nem 40 e poucas tem. Segunda coisa que eu já comentei lá no Kaggle é que, tipicamente, num banco de dados real, o nome das tabelas e das colunas é muito diferente do nome que os usuários adotam para formular as consultas. O esquema conceitual, o esquema relacional do banco de dados, ele foi criado de acordo com padrões lá da empresa, foi criado para os programadores usarem, ele não foi criado para os usuários usarem. Então, os nomes não são coisas típicas do que o usuário final formularia uma consulta. O terceiro ponto que tem aqui não é tão óbvio assim. Com frequência, nesses bancos de dados, você codifica num domínio enumerável alguma semântica dos dados. Tipo assim, ordens em aberto com criticidade igual a 1 significa ordens muito críticas. O 1 é muito crítico. O 2 é medianamente crítica. E o 3 é sem nenhuma, não é crítico. Então, 1, 2, 3, que está escrito no banco de dados 1, 2, 3, para o usuário não é 1, 2, 3, ele não sabe o que é 1, 2, 3, ele sabe o que é crítico, menos crítico e não crítico. Então, você tem que traduzir esses três termos que o usuário tipicamente adota, crítico, não crítico, pouco crítico, para o que é codificado no banco de dados. Isso é um abacaxi de todo tamanho. O Kaggle tem alguma ideia de traduzir, de como é que você vai endereçar esses domínios enumeráveis, mas isso é muito chato. A terceira coisa, a quarta coisa que eu coloco aí, que é
também bastante difícil de endereçar, é que as coisas são ambíguas. Onde é que vem a ambiguidade? Bom, a ambiguidade vem da própria linguagem natural, né? O português é ambíguo. Mas é mais do que isso. O banco de dados Mondial, por exemplo, tem uma coisa que é irritante. Tem uma tabela chamada Country, e que, no fundo, é a lista de países. Aí, quando você vai na tabela de cidades, tem uma coluna chamada Country. Bom, que história é essa? Tem uma tabela chamada Country e uma coluna chamada Country. Só que o Country, que está na coluna lá da tabela de cidades, é o Country Code. É aquele código de 3 letras que designa um país. Então, aquele nome da coluna não devia ser Country, devia ser Country Code. E por aí afora. Tem muita coisa dentro do Mondial, embora o Mondial seja relativamente arrumado, que leva a ambiguidade simplesmente porque o pessoal não teve muito cuidado em definir o nome das colunas, né? Sem contar que a ambiguidade também pode surgir por outras razões, pelos próprios dados em si. Então, a ambiguidade é um pesadelo na hora de traduzir de linguagem natural para banco de para SQL, porque a ambiguidade pode surgir por várias razões completamente diferentes entre si. Tá? Então, os dois últimos aqui são abacaxis de todo tamanho. Isso aqui era de se esperar, né? E banco de dados ser grande, bom, claro, banco de dados do mundo real não é um Lego, é um banco de dados bem mais complicado. Aí, para a gente endereçar esses bancos de dados no mundo real, a gente pegou um Mondial, que é um banco de dados bem razoavelmente grande, ou bem maior do que dos benchmarks, né? Tem algumas foreign keys no Mondial meio chatas, porque elas são foreign keys com múltiplas colunas, né? E aí a gente criou 100 perguntas em cima do Mondial. Algumas dessas perguntas muitas dessas perguntas, na verdade, foram tiradas de coisas na web, exemplos na web. E aí a gente escreveu à mão a tradução dessas perguntas para o SQL. Na verdade, a gente tinha um banco de dados em produção que não tinha um número grande de tabelas, mas muitas dessas tabelas tinham muitas colunas. Então, o número de colunas, somando de todas as tabelas, é bem mais do que o número de total de colunas do Monte. E tinha também um número grande de foreign keys, de novo, algumas são múltiplas colunas. Em particular, uma dessas tabelas aqui tinha 81 colunas, era uma tabela bastante gigantesca, né? De novo, a gente escreveu 100 consultas inspiradas em logs de consulta do usuário e traduziu elas para SQL. Então, a gente criou um nosso benchmark, porque os benchmarks, tipicamente, embora tivessem um número grande de bancos de dados, os bancos de dados eram extremamente simples. Então, isso aqui era mais próximo do mundo real. Para vocês terem ideia, isso aqui um exemplo de consulta em cima do Mondial. As consultas foram divididas em simples, média e complexa, mais ou menos como no BERT. Por exemplo, essa consulta complexa aqui é parecido com aquela que eu usei como exemplo no começo desse papo nosso, né? Nota que essa consulta aqui envolve juntar 3 tabelas, né? Joins entre 2 tabelas, depois um outro join entre o resultado e outra tabela. Agora, o workload dela é bem razoavelmente simples, né? Então, no fundo, a complexidade da consulta tem a ver com o número de joins e não está ilustrado aqui com ter alguma agregação, ter alguma outra forma, algum construtor um pouco mais complicado. Então, tinham 33 dessas e 34 das complexas. E aí, a gente rodou o C3, o DIM e aqueles que estavam lá no leaderboard do, do Spider, né, que existiam na época, contra o Mondial, usando essas 100 consultas feitas à mão. Nota que o melhor resultado foi com o C3 GPT-4,
78% é bem menos do que o C3 conseguia no Spider. O C3 no Spider acho que era 85%. No Mondial deu 78%. Então, o banco de dados mais complicado cria problemas adicionais. Agora, nossa surpresa é que se a gente rodou contra o banco de dados industrial lá, o que a gente tinha em produção, o resultado foi muito ruim. Tanto o C3, quanto o Vim, quanto uns outros estratégias bem mais simples que existiam lá no LangChain deram resultados muito ruins. O LangChain com SQL e Query Chain deu 41%, não é muito diferente do C3 e do outro. Então, 41 é muito ruim. 41 é metade do desempenho dos melhores que tinham lá no leaderboard. Aí a questão é, por que que o desempenho é tão ruim nesse banco de dados aqui, que eu estou chamando de banco de dados industrial? Ele tem várias razões, né? Mas, enfim, o Mondial tem uma performance pior do que no Spider, mas enfim, é razoável, mas é muito melhor do que nesse banco de dados que eu estou chamando de industrial. Todas as ferramentas que a gente testou no banco de dados industrial foram muito ruins, 39, 40, 41, por aí afora. Qual é a razão disso? A primeira razão, já falei várias vezes, é que o Spider tem um monte de bancos de dados, mas eles todos têm muito poucos esquemas em cada banco de dados. São bancos de dados muito pequenininhos. Segundo problema, que ficou bem claro com o banco de dados industrial, é que o nome das tabelas, das colunas no banco de dados industrial eram muito diferentes dos termos que os usuários adotavam para formular as consultas. Então, aquela parte do esquema linking que era fundamental, tinha muito erro ali. Na verdade, a maior parte do erro tinha a ver com o esquema linking, simplesmente porque o esquema usava alguma coisa meio maluca para designar as tabelas e as colunas muito diferentes dos usuários. Mas esse problema aqui tem uma maneira de resolver fácil. A gente simplesmente criou views. Ora, view é uma coisa que existe desde que banco de dados existe. E as views foram criadas exatamente para você dar uma visão do banco de dados para o usuário final, uma visão que fosse mais próximo daquilo que ele está acostumado a ver do que a forma como o banco de dados está organizado. E view tem uma vantagem grande, você define as views no banco de dados, mas você não precisa, você não mexe no banco de dados. As tabelas continuam lá, os dados continuam lá, disso você não mexe. Você simplesmente coloca um create view lá dentro do banco e PT saudações. Bom, é aquela história, já que a gente criou mais views, por que não a gente já definir a view com alguns joins pré-computados? Não pré-computados no sentido. Pré-computado não é o nome apropriado. Alguns views, alguns joins pré-definidos. Então, era uma view que tinha alguns pedacinhos de outras tabelas pré-definidos. Não que você fosse materializar a view, você simplesmente definia a view e já colocava lá uns joins a mais. E aí, você pode levar isso ao extremo, você pode definir views que combinem várias tabelas, tabelas que frequentemente são usadas em comum, você predefine a view juntando já as tabelas. Isso é bem comum quando você tem tabelas que foram muito normalizadas. Então, o que a view está fazendo é desnormalizar a tabela que foi artificialmente quebrada em pedaços. Então, isso aqui é técnica tradicional de banco de dados, não tem nada a ver com engenharia de prompts, tem a ver com arrumar o banco de dados. Por que isso? Eu tenho que arrumar o banco de dados de tal forma que o modelo, a LLM, olhe para o esquema conceitual, ou, aliás, para as views que eu acabei de definir e entenda o que, que aquilo significa, e não nomes malucos. E aí, olha só coisa interessante. O banco de dados industrial, que tinha um desempenho muito ruim, passou a ter um desempenho de 74%. É, tudo isso daqui é usando o LangChain com SQL Query Chain. Não importa que seja o C3 ou o que seja, dá no mesmo.
Então, se você usar as tabelas como foram definidas e substituir essas tabelas por essas views bem engenheiradas, o desempenho melhora muito. 74% não é o dobro de 41%, mas é pior do que os 80 e poucos que a gente tinha lá no Spider, mas já ficou bem melhor, né? No Mondial, isso não dá muito resultado, Me vê porque o Mondial... um. Oi? Oi, Pedro. Bom, deixa eu continuar. Então, no Mondial, isso aqui não dá muito resultado, não é que não dê muito resultado, não melhora muito, porque o nome das tabelas e colunas do Mondial já são nomes razoáveis, né? Desse banco de dados industrial não era. Então, um truque simples de banco de dados já dá um bom resultado na hora de traduzir o SQL. E nota que eu não estou criando nenhuma coisa complicada, estou usando o SQL Query Chain, que é feijão com arroz, na hora de gerar o SQL. Bom, mas ainda não é muito bom. 74 está longe lá dos 80 e poucos por cento que o Dean e o C3 e o Dale conseguem atingir lá no Spider. Então, será que a gente consegue melhorar esse 74? Por enquanto, eu não fiz nada, só renomeei tabela. Aí vem uma coisa que a gente já viu várias vezes aqui no curso, que é usar exemplos. A gente sabe desde lá da aula que eu falei do GPT-3 que esses modelos grandes, eles aprendem uma tarefa passando uns poucos exemplos. Então a gente vai adotar uma técnica de passar alguns exemplos na área de prompt para melhorar o SQL. Só que esses exemplos, eles não são estáticos. Tem uma opção desses papers aí de 2003, 2023, 2024, que passavam exemplos na área de prompt, mas eram exemplos fixos. Aqui eu não quero passar um exemplo fixo, eu quero conseguir passar exemplos que dependam da consulta que o usuário passa. Por exemplo, como é que a gente consegue construir esses exemplos? A gente consegue construir esses exemplos automaticamente a partir do próprio banco de dados e da documentação do banco de dados. Está aqui um exemplinho. Então, a gente vai lá no banco de dados, eu vou criar um exemplo para colocar lá numa área de exemplo. Tá? Como é que eu vou construir isso? Eu vou lá e seleciono, faço uma amostra aleatória do banco de dados e digamos que eu seleciono a coluna classificação da tabela de manutenção e amostro dois valores desta coluna daqui, digamos 1 e 3. E aí eu chamo no caso aqui do exemplo que a gente fazia, era com o GPT 3.5. A gente chama o GPT 3.5 para pegar isso que eu amostrei do banco de dados e gerar uma pergunta em linguagem natural. Então, essa pergunta em verde aqui é essencialmente o que está escrito aqui em linguagem natural. Selecione todas as instâncias de manutenção que tenham classificação igual a 1 ou igual a 3. Tá? Isso aqui é uma pergunta em linguagem natural, bem próxima do que eu mostrei. Aí você chama o GPT de novo para traduzir esta pergunta em SQL. Só que esse processo de tradução é extremamente mais simples, porque eu já sei de onde vêm os pedacinhos da consulta em SQL. Então, passar daqui para cá é bastante trivial. Agora vem um pulo do gato. Se eu tiver uma documentação do banco de dados, por exemplo, uma definição de como é que são os domínios enumeráveis, eu posso usar essa definição. Eu não. Quem vai usar é o GPT-4. Então, eu passo para o GPT-4 essa pergunta em linguagem natural, a documentação do banco de dados. Então, digamos que lá na documentação de banco de dados tem uma explicação dizendo o seguinte: olha, classificação igual a 1 eu vou usar para definir os planos críticos. Então, o que significa isso? Que essa pergunta aqui, em vez de ter classificação igual a 1, pode chamar simplesmente planos críticos. Simplesmente traduzindo isso aqui, classification igual a 1,
só planos críticos, tá? E aí, eu posso simplificar a pergunta. Não, o SQL, o GPT-4, ele me simplifica a pergunta e sai daqui para cá. No final, o que que eu vou gerar como exemplo? A pergunta em linguagem natural, que eu pedi ao GPT-4 para gerar, e a tradução desta pergunta para SQL, que é esse SQL aqui. Então, isso aqui é um par, um exemplo. Se você encontrar algo parecido com esta pergunta em linguagem natural, você vai usar esse SQL. Olha que coisa interessante. O classification igual a 1 é a maneira de eu interpretar os critical plans, de eu descobrir quem são os planos típicos. Então, se eu passar esse exemplo para a LLM, ela vai entender que plano crítico ela tem que gerar classification igual a 1. Tá? Aí eu gero um monte desses exemplos. Isso aqui é um algoritmozinho que fica amostrando o banco de dados e para cada amostra eu chamo o GPT-4 para gerar a pergunta em linguagem natural, a pergunta, o SQL equivalente e para simplificar a pergunta em linguagem natural se eu tiver isso identificado na documentação. Tá? Bom, aí eu faço isso um monte de vezes. Então, vou criar um dataset, que eu estou chamando de dataset sintético, com um monte de exemplos. Então, por exemplo, essa questão aqui, selecione o nome e a área dos lagos com área maior do que 500. Isso é a pergunta em SQL. Aí tem 3 paráfrases em linguagem natural desta mesma pergunta em SQL. Eu gero umas 5.000 dessas coisas e guardo. Tá? Guarda onde? Ah, tá ao contrário, tá para frente. Eu guardo isso num banco de dados, né? Que banco de dados vai ser esse? Um banco de dados que tem essa par e um vetor que é o embedding da pergunta em linguagem natural. Então, isso é um vector database que indexa as perguntas em linguagem natural. E uma vez identificada uma pergunta, você pega o SQL equivalente. Tá bom? É... Na hora de executar, o que que eu vou fazer? Se o usuário me der, eu quero lagos com área maior do que 1.000 km², eu vou pegar isso que está em azulzinho aqui e procurar fazer um embedding disso, transformar isso aqui num vetor, ir lá no meu banco de dados vetorial e procurar quais são os vetores parecidos com o vetor que representa um azulzinho. Aí eu vou, por exemplo, descobrir 3 exemplos que é esse aqui é 500, tá bom, aqui é 500, aqui é 1.000, mas a estrutura de área maior do que 1.000 é refletida aqui, é refletida aqui, é refletida aqui. Por acaso, todos esses 3 mapeiam na mesma pergunta em SQL. Então, esses 3 exemplos aqui, podia ter 3, 5, a gente passa 8 exemplos na área de prompt. E aí a LLM vai usar esses exemplos para guiar a tradução para SQL. Só que esses exemplos não são fixos, não são aleatórios, são exemplos que são próximos daquilo que o usuário está querendo. Então, eles possivelmente são bem úteis para LLM. Tá? Então, o esquema agora é um pouco mais complicado. Eu tenho uma parte de pré-processamento, essa parte azul aqui, é essencialmente repetir esses passos tantas vezes quanto vocês quiserem, tá? Aí repito aquele algoritmo mostrando no banco de dados, pego cada pergunta que foi gerada automaticamente, faço a vetorização, o embedding da pergunta e guardo num banco de dados vetorial o embedding da pergunta, a pergunta e o SQL, que seria a tradução dessa pergunta. Então, esse banco de dados aqui, que
eu estou chamando de Synthetic Dataset, é sintético porque ele é criado automaticamente a partir do banco de dados, mas isso é em termos de pré-processamento, esse banco de dados fica parado lá. Se o teu banco de dados é muito volátil, você de vez em quando vai ter que criar o SD de novo. Mas provavelmente nem isso precisa muito, porque esse SD é útil para aqueles domínios enumeráveis, que não são tipicamente algo que se mude muitas vezes. Mas, enfim, a gente tem que dar um jeito de refrescar esse SD de vez em quando. Quando chega uma pergunta do usuário, eu faço o schema linking e aí vou passar na área de prompt uma série de exemplos de tradução. Exemplos como isso daqui, né? E esses exemplos vão ser tirados do banco de dados sintético, onde esses exemplos, a primeira parte deles em linguagem natural, é próximo da pergunta do usuário. Então, a área de prompt aqui que eu vou de fato passar para a LLM contém informações dos esquemas do banco de dados e um bando de exemplos que são próximos da consulta do usuário. E aí a LLM me gera o SQL. Isso aqui está implementado. Aí o interessante é que, mesmo para o Mondial, que tem um esquema conceitual razoavelmente bem comportado, se vocês fizerem uma técnica dessas, é, melhora 8% aqui, quase 10% de melhora, né? 10%, 7,8, somados dá 7,15, dá um pouco menos do que isso está aqui. Então, um ganho bastante razoável você criando esses exemplos dinamicamente. Para o banco de dados industrial, que a gente estava em 74%, fazendo esse truque, a gente passa para 79%. Ora, 79% não é 86%, mas já ficou mais próximo dos 80%. Mesmo assim, não é uma maravilha completa. 80% de acerto significa que em cada 5 perguntas que o usuário submete, uma você vai errar, você acerta 4. Então já é algo melhor, mas não é o ideal. Você vai estar errando 20% ou acertando 80%. Tá? Bom, uma das coisas que a gente percebeu é que esses exemplos que a gente estava passando acabavam sendo muito próximos entre si. Porque nota que eu gerava no banco de dados sintético para cada 3 paráfrases em linguagem natural para cada consulta SQL. Como eu estou pegando 8, então provavelmente um conjunto de exemplos que eu estava passando para a LLM gerava basicamente o mesmo SQL umas 2 ou 3 vezes. Então não era muito diversificado. Esse é um problema clássico de quando você seleciona amostras para passar para a área de prompt. Uma das maneiras clássicas da gente resolver esse problema é decompor a consulta original. Essa decomposição da pergunta original não é nenhum bicho de 7 cabeças. O LangChain faz isso para vocês, tem lá uma rotina dele que decompõe. Então a gente decompõe. E aí eu vou pegar os exemplos baseados em cada componente, cada subcomponente da consulta, e não da consulta inteira. Por exemplo, se você pegar essa consulta aqui, que é uma daquelas consultas lá no benchmark do Mondial, é, claramente eu estou pedindo uma restrição sobre população, uma restrição sobre a altura da cidade, a altitude da cidade, e uma restrição sobre a população da cidade. São 3 coisas diferentes. Então, os exemplos ideais seria você pegar um exemplo do que significa uma restrição sobre população, um exemplo sobre altitude e um exemplo sobre população. E, de fato, quando você pede o LangChain para decompor essa consulta, ele vai decompor nessas 3 subconsultas. E aí você vai pegar cada uma delas independentemente e procurar exemplos. Tá? Por exemplo, a primeira parte da população vai se trazer uma consulta como essa daqui.
A segunda parte, o segundo componente da consulta, vai te trazer um SQL diferente, que tem a ver com elevação. A terceira vai te trazer com população. Nota que essas perguntas aqui não são exatamente iguais à pergunta do usuário, mas elas são parecidas, tá? E, portanto, ajudariam a resolver o seu SQL. Então, o esquema agora é um pouco mais complicado, mas não muito mais. Essa parte aqui é a mesma coisa. Então, a geração do banco de dados sintético é a mesma coisa. Agora, na hora de recuperar os exemplos, você decompõe primeiro a consulta e pega exemplos parecidos com cada um dos componentes da consulta. Então, os exemplos que você vai passar para cá são mais diversificados. E aí, supostamente, a LLM vai poder olhar para esses exemplos mais diversificados, olhar para a cara das tabelas que você colocou aqui e gerar um SQL melhor, de uma forma mais precisa. E é isso que acaba acontecendo. O Mondial, se vocês fizerem decomposição da consulta antes, ele muda de 86% para 89%. O incremento aqui é bem pequeno, né? 3%. Mas 89% já é bem próximo dos 90 e poucos por cento que era o topo daquele leaderboard. E eu não estou usando nenhuma técnica de prompt muito sofisticada. O SQL Query Chain é bem simples. Agora, eu estou passando exemplos sofisticados, criados de uma forma sofisticada, e estou decompondo a consulta para pegar exemplos mais interessantes. Então, esses 3% daqui é resultado da gente usar a técnica de trazer exemplos combinada com a técnica de decomposição. Então, esse incremento, no fundo, é culpa da própria técnica de decomposição. Isso é pouca coisa, mas não é trivial. Quando vocês aplicam isso àquele banco de dados industrial, que tinha um esquema mais enrolado, a gente tinha parado em 79% quando a gente estava pegando os exemplos em cima das views bonitinhas. Quando eu aplico decomposição de consultas, eu passo 79 para 84. 84 já é perto do topo do leaderboard que a gente tinha lá no Spider. Mesmo assim, é 15% das vezes eu estou errando. Uma em cada seis, mais ou menos, uma em cada seis consultas que o usuário submete, eu vou estar errando. Uma em cada seis, claro que é melhor do que uma em cada quatro, mas ainda está longe de ser o ideal. Mas a gente conseguiu sair de 41 para mais do dobro, fazendo um truque bem simples, que é a história das views, um truque mais complicado, que é gerar exemplos. Isso aqui é bem mais complicado, leva uns, leva uns 2 dias para gerar uns 5.000 exemplos, né? E aqui não é tão complicado assim, dado que você gera os exemplos, é buscar os melhores exemplos e decompor a consulta, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês o final dessa história e deixar o Spider 2.0 para a próxima aula, porque o Spider 2.0 é bem mais complicado. A pergunta é, tá bom, a gente chegou em uma em cada seis consultas que o usuário submete, eu erro. Ou 5 em 6 eu acerto. Será que a gente pode melhorar isso? A gente fez uma coisa muito mais detalhada. A gente chegou e disse o seguinte: olha, a gente tem uma ferramenta de pesquisa por palavra-chave em cima de banco de dados. Essa ferramenta funciona em cima de um grafo de conhecimento. Um grafo de conhecimento, se vocês pensarem um pouco, nada mais é do que uma maneira mais sofisticada de criar views em cima do banco de dados relacional. Mas, enfim, é uma visão do banco de dados mais próxima do que os usuários olham os dados. Então, eu substituí views, que é uma coisa bem simples, por uma coisa mais sofisticada, que é o Knowledge Graph. Aí, essa ferramenta, ela consegue olhar para o Knowledge Graph e descobrir como é que ele tem que processar
os joins para resolver a pergunta do usuário. Bom, como é que ela faz isso? Pegar o nosso exemplo lá do início da aula. Você pega essa pergunta daqui, se você submeter a ferramenta, ela vai pegar um azulzinho aqui e descobrir que ela tem que consultar a tabela de país, trazer a população e a forma de governo. O verdinho aqui, a ferramenta descobre que ela tem que usar a tabela de mar e tem que usar o nome, porque Arabian deve ser o nome do mar. O que a ferramenta faz de mais interessante é que, se vocês olharem para cá, isso aqui é um diagrama de entidade de relacionamento. Mas o Knowledge Graph do Mondial não é muito diferente disso. Então vamos continuar olhando o diagrama de entidade de relacionamento. O que a ferramenta consegue descobrir é o seguinte: eu tenho um azulzinho e tenho um verdinho. Qual é a melhor maneira de juntar os dois? Ora, é passear por aqui no grafo conceitual, no Knowledge Graph. Então, a ferramenta é capaz de gerar os joins que eu preciso para juntar o azulzinho e verdinho. Nota que devolver ao usuário o azulzinho ou devolver ao usuário verdinho não responde a pergunta. Eu tenho que descobrir qual é o país que está banhado pelo Mar da Arábia. Isso só consigo descobrir via o vermelhinho. Também conseguiria descobrir por aqui, mas esse caminho é bem pior. Então, por aqui eu consigo descobrir. Só que a ferramenta gera, então, uma view do banco. Tá? Isso aqui é no Knowledge Graph, mas do ponto de vista relacional, o que eu estou fazendo é juntar a tabela de country com essa tabela intermediária aqui, esse off aqui, essa tabela intermediária, para chegar à província. Então, essa borboletinha é o equijoin, né? Então, com esses dois equijoins, eu saio de país para província. Mas não é província, eu quero chegar no mar. Então, de novo, faço esse equijoin e esse equijoin. Então, tem mais dois equijoins em cima dessa tabela aqui para sair de country para mar. Só que se você computar essa tabelona aqui, ela contém os países que têm províncias banhadas pelo mar da Arábia. Quer dizer, tem que colocar aqui as restrições de que o governo é democrático e o mar é o mar da Arábia. Essa tabelona daqui é uma coisa interessante, porque se eu passar essa tabelona para a LLM, ela não precisa, a LLM não precisa adivinhar os joins em vermelho. Os joins em vermelho ficaram embutidos dentro da definição da view. Então, a lógica desse último passo aqui é bem mais sofisticada. Eu vou extrair palavras-chave da pergunta do usuário para poder usar essa ferramenta. E essa ferramenta vai me devolver uma view que junta todas as tabelas que eu preciso para processar a consulta do usuário. E aí eu pego a view, a consulta original do usuário e peço uma LLM para gerar a consulta em SQL. Essa consulta em SQL vai ser em cima dessa view. Bom, tá bom, não tem problema. Você pega essa view e substitui na consulta a view pela sua definição. Ou então faz uma consulta em duas etapas. Define o Create View e depois põe o SQL em cima desse Create View. Uma transação feita dessa forma é uma maneira tradicional de você escrever SQL complicado. Você decompõe um SQL, coloca numa única transação. Quando o Oracle, ou qualquer banco de dados mais sofisticado, pegar essa transação, ele vai saber o que fazer. Você não precisa se preocupar. Então, o Create View era para definir isso, e o SQL é em cima dessa view. Bom, o diagrama dessa confusão é bem mais complicado do que a gente tinha até agora. Primeira coisa, a gente melhora a questão de descobrir quais são as tabelas do banco de dados que eu preciso, usando, extraindo palavras-chave da consulta e passando alguns exemplos. Os exemplos aqui são os mesmos exemplos de sempre. Só que o que eu preciso passar não é o SQL inteiro, é só a from. São só as tabelas envolvidas no SQL. Então, esse D aqui é o mesmo
nos dois passos. Só que quando eu pego aqui, eu passo só as tabelas do front. Então, eu vou passar para a LLM umas dicas importantes. A própria consulta do usuário, as keywords que eu extraí da consulta e esses exemplos de consultinhas, tabelas que eu preciso para resolver as consultas. Isso, o Schema Linking, um prompt aqui mais espertinho, consegue então descobrir quais são as tabelas, o S' são as tabelas que eu preciso para resolver a consulta. A taxa de acerto desse esqueminha aqui é praticamente 100%. Então, praticamente não há erro na hora de escolher as tabelas. Isso é bem importante. Na hora de gerar o SQL, o que que a gente faz? A gente chama a ferramenta para gerar aquela view que eu mostrei para vocês, passa as palavras-chave, passa a consulta do usuário e passa os exemplos. Os exemplos exatamente como eu tinha falado antes. Então, o que tem na área de prompts aqui, na hora de gerar o SQL, é gere um SQL em cima dessa view para essa consulta aqui, tomando como base os exemplos que eu descobri da minha lista de exemplos, e de quebra eu passo para você uns hints que são as palavras-chave que ocorrem na consulta do usuário. Então, são quatro coisas que aparecem na área de prompt para a LLM gerar o SQL. E ela vai e gera o SQL. Então, esse esquema aqui é bem mais complicado do que os anteriores. Mas por que essa insistência em criar um SQL mais complicado? Bom, a insistência é porque a gente tinha chegado a uma situação onde uma em cada seis perguntas ainda estavam erradas. Um sexto é 16%, né? Então, uma em cada seis ainda estavam erradas. Isso não é algo razoável para a gente colocar em produção. Então, o que acontece é que se a gente implementar essa situação aqui um pouco mais complicada, baseado na ideia de você extrair palavras-chave, na ideia de gerar uma view, mas isso aqui a gente já tinha pronto, a gente conseguiu passar de 84% para 93% usando o GPT-4. Com o GPT-4.A é um pouquinho menos, mas isso flutua, porque essas coisas não são determinísticas. Bom, 93% ou 91% significa que não é uma em cada seis. É uma em cada 10 perguntas do usuário, eu ainda erro. Aliás, um pouco menos do que uma em cada 10, um pouco mais, né? 93% é bem razoável. 93% é o topo do leaderboard do Spider. Então, melhor técnica de prompt para o Spider era 91 e alguma coisa. A gente consegue, nesse banco de dados, que é muito mais é, desafiador, conseguir chegar a 93%. Então, é isso que está em produção hoje em dia. Bom, o que eu vou começar na próxima aula é falar um pouquinho do Spider 2.0, que isso aqui é uma outra coisa bem mais complicada para testar prompts para bancos de dados reais. O resumo desse nosso papo hoje é: olha só, aquilo tudo que era feito com técnicas baseadas em análise gramatical ou técnicas baseadas em fazer fine-tuning de alguma coisa, que eram as técnicas que existiam até 2023, esquece. Tudo que a gente tem que fazer é um prompt sofisticado para compilar SQL. Esse prompt sofisticado, se a gente quiser chegar nesse nível de desempenho de 90 e poucos por cento num banco de dados desafiador. Se o banco de dados não for desafiador, a estratégia de prompt não precisa ser tão complicada. Mas, em última instância, é uma estratégia de prompt. Não tem fine-tuning de coisa nenhuma. Então, é bem mais simples da gente implantar. Então, o que a gente vai ver na próxima aula, além do Spider 2.0, para vocês saberem do que se trata, é falar de
interfaces conversacionais, além do SQL, não é você me dá uma pergunta e eu respondo com SQL, envolver uma conversação com o usuário. E o que que a gente poderia fazer com interfaces multimodais, né? Interfaces para bancos de dados que guardam coisas que não são simplesmente tabelas estruturadas, né? Então, isso aqui leva a nossa dimensão de discussão, leva a nossa discussão de gerar SQL para uma outra dimensão.